Amados de Cristo Jesus, a paz do Senhor, amém? Aqueles que trouxeram o seu exemplar sagrado, abram no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 34. Amém? Aqueles que acharam Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 34, encontre também missiva de Paulo aos Filipenses, capítulo 4 e verso de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 34, missiva de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso de número 4. Glória a Deus. Devo louvar o Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de retornar a esta igreja para podermos exaltar, glorificar e enaltecer o seu santo nome. Louvar a Deus pela pessoa do pastor Adão, que sempre tem nos recebido aqui todas as vezes que temos. Deus abençoe, pastor, todo o ministério, Diácono Eliseu, meu tio, toda a sua família, em nome de Jesus, a igreja, a membresia, os departamentos, os congregados, os visitantes. O Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Quantos acharam com o sinal poderiam dizer amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Então os levou para a sua própria casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Pastor Adão, a sua Bíblia tem uma tradução diferente? Vamos ler aqui. Então, levando para a sua própria casa, ele pôs à mesa e com todos os seus malfeitor e grande alegria por ter crido em Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 4, verso 4, diz assim a palavra do Senhor: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Amém? Põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e diga para ela da seguinte forma: esta noite eu quero compartilhar contigo a minha alegria. Nesta noite eu quero compartilhar contigo a minha alegria. Deixa sentar em nome de Jesus. Amados, eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações esta noite. E quero pedir toda a atenção ao altar, porque Deus vai falar conosco nesta noite. Aqueles que vieram para ouvir a palavra de Deus, digam amém. Amém. Aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, digam glória a Deus. Nós temos dois textos base dentro do exemplar sagrado. O primeiro texto está em Atos dos Apóstolos, redigido por Lucas. O que é Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos é um livro de pesquisa. Atos dos Apóstolos é um livro de depoimentos sobre os apóstolos e sobre a igreja. Atos dos Apóstolos é um livro redigido acerca de fatos irrefutáveis, de acontecimentos no período da igreja primitiva e no período dos apóstolos. Redigido por Lucas a Teófilo. É um livro que mostra singularidades acerca da igreja. Lucas expressa singularidades irrefutáveis acerca dos movimentos, acontecimentos em Jerusalém, e em particular a igreja dos apóstolos. Lucas fala sobre a descida do Espírito Santo.
fala sobre Pedro, Lucas fala sobre Estevão, Lucas fala sobre Filipe em Samaria. Mas algo mais interessante em Atos dos Apóstolos, concernente à igreja, ele redige sobre alguém de particularidades intensas, de acontecimentos através dessa pessoa em Jerusalém. Lucas fala de um homem descendente da tribo de Benjamim, educado aos pés do rabino Gamaliel em Jerusalém, nascido em Tarso da Cilícia, de religião farisaica. Lucas redige sobre um homem que era zeloso pela sua religião. Eu estou falando de Paulo, o homem que sintetizou a fé cristã, a fé em Jesus Cristo. Quando Lucas fala de Paulo, ele mostra singularidades dentro da vida deste apóstolo. Porque enquanto Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, Filipe e todos os outros discípulos minimizam a sua visão missionária somente em Jerusalém, Judeia e Samaria, Paulo amplia a sua visão missionária para os confins da terra. Paulo amplia a sua visão missionária para a Ásia. Paulo amplia a sua visão missionária para a Europa. Paulo amplia a sua visão missionária para o mundo de então. Isso muitas vezes devemos fazer nesses dias que antecedem a volta de Jesus, porque muitas vezes minimizamos a nossa visão apenas nesses 4 cantos deste ambiente. Nos sentimos acomodados, adoramos a liturgia, o culto, recebemos a salvação, as bênçãos, o batismo com o Espírito Santo, as bênçãos financeiras e tudo mais que credencia dentro da salvação. Mas precisamos ampliar nossa visão missionária e perceber que além das portas existem casas e famílias que precisam receber Jesus. Existem lares do seu bairro que precisam receber Jesus. Nos hospitais e em leitos onde existem enfermos, há alguém que precisa de Jesus. Dentro das penitenciárias e dentro de quartos de penitenciárias, existe alguém que precisa receber Jesus. Então amplie a sua visão missionária. Amplie a sua visão missionária e perceba que existe alguém que está orando, está clamando, está pedindo: eu quero salvação, eu quero Jesus. E qual é o canal de bênção nesses últimos dias? É você que Deus quer usar, é você que Deus quer levantar. Então oxalá você possa dizer esta noite: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eu quero ser um missionário em potencialidade, me usa. Eis-me aqui para fazer a tua obra. Amplie a sua visão missionária. Além das portas, existe alguém que precisa de Jesus. E aproximadamente no ano 51 depois de Cristo, o apóstolo das missões sente um desejo missionário. Através de uma visão, ele percebe a direção de Deus. Quando um homem se põe em pé diante dele e diz: atravessa, passa a Macedônia e ajude-nos. O apóstolo Paulo se levanta. No dia seguinte ele sai de Troade e vai para a Europa. Mas antes de ir para Corinto, ele passa por Filipos. O que era Filipos na época do apóstolo Paulo? Filipos era um centro comercial, centrado a sua economia no ouro e na prata. Corinto também era uma cidade politeística, porque tinha sua adoração voltada a muitos deuses. Filipos era uma cidade voltada totalmente para a prostituição. Filipos era uma cidade totalmente voltada ao culto prostituído. Filipos era uma cidade de sincretismo religioso. Filipos era uma cidade de contratos sociais, costumes dissolutos. Era uma cidade onde a criminalidade gerava em torno da sociedade. Mas quando chega o baixinho, de aproximadamente 1,40 m, de olhos estupefatos pela conjuntura
crônica, de voz fina, calvo, e começa a pregar o Evangelho com o poder de Deus, as pessoas começam a ouvir, as pessoas começam a abrir seus corações para Jesus e começam a se aproximar para recebê-lo como seu Salvador, porque é isso que acontece quando a obra missionária chega, é isso que acontece quando o Evangelho chega. Ele nos posiciona diante daquilo que está em Cristo Jesus. O Evangelho nos posiciona diante da graça, o Evangelho nos posiciona diante da libertação, o Evangelho nos posiciona diante da salvação, o Evangelho nos posiciona diante do perdão, o Evangelho nos posiciona diante da expiação, o Evangelho nos posiciona diante do favor de Deus para nós. É isso que acontece quando o Evangelho chega em uma cidade corrompida e de costume dissoluto. Há uma revolução, porque se percebe, alcoólatras vêm entregar sua vida a Jesus, os pecadores vêm entregar sua vida a Jesus, as prostitutas vêm entregar sua vida a Jesus, todos vêm reconhecendo como seu Salvador e o favor em Jesus de Nazaré. É isso que acontece quando o Evangelho chega. Quando o Evangelho chega em Filipos, eu encontro as 4 marcas do Evangelho em Filipos. O que é que acontece quando Paulo chega em Filipos? Paulo percebe que a cultura e a cidade é de corrupção, de costume dissoluto, adoração prostituída. Ele percebe que dentro da cidade não havia paz para ele orar e buscar a direção de Deus. E a Bíblia diz que ele vai para as margens do rio, e a Bíblia diz que ele dobra os seus joelhos e busca o Senhor. E quando ele se levantava, havia mulheres que estavam ali, e a Bíblia diz que ele falava acerca de Jesus, aquelas mulheres, e uma mulher em particular abriu seu coração para Jesus. Era Lídia, a primeira europeia a aceitar Jesus como seu Salvador. A primeira marca do Evangelho é esta, que o Evangelho chega para trazer salvação. O Evangelho chega para trazer salvação. A segunda marca do Evangelho acontece logo adiante, quando Paulo ia para a oração. Uma mulher vinha, uma mulher possessa por demônios, uma mulher conhecida em Filipos, uma mulher que tinha espírito de adivinhação. Então Paulo estende a mão, expulsa os demônios daquela mulher, e ele encontra a segunda marca quando o Evangelho chega, porque o Evangelho, além de trazer salvação, também traz libertação. Traz libertação. E logo mais acontece uma revolução, porque é isso que acontece quando o Evangelho chega. E Paulo está na prisão, o terremoto vem, abre-se as portas, o carcereiro tenta se matar. Paulo roga e grita dizendo: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Paulo prega o carcereiro entrega a sua vida a Jesus. E acontece a terceira marca do Evangelho quando chega em um lugar, porque a Bíblia diz que o carcereiro limpou os vergões do apóstolo, cuidou das feridas do apóstolo. E quando o Evangelho chega, a cura e manifestações de cura no ambiente. O que mais acontece quando o Evangelho chega? Quando o Evangelho chega, há batismo. E logo mais quando Paulo prega ao carcereiro, a Bíblia diz que o carcereiro foi batizado juntamente com a sua família. É isso que acontece quando o Evangelho chega. A salvação, a libertação, a cura e a batismo. A Bíblia diz, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. A Bíblia diz: pregar o Evangelho. A Bíblia diz que a manifestação do Evangelho acontece nisso, nesses 4 pilares: salvação, cura, batismo com o Espírito Santo, e cura divina. Amados e queridos irmãos, tem muita gente pregando outro tipo de evangelho por aí. Tem gente que apresenta o evangelho do carro novo, o evangelho da moto nova, o evangelho da mansão especial, o evangelho das chaves. Mas eu te ofereço o evangelho daquele que cura, daquele que liberta, daquele que batiza e daquele que transforma. Quando já recebeu esse evangelho, quando já recebeu esse evangelho, levanta a mão e glorifica a Deus. São essas marcas do evangelho. E a Bíblia diz que o carcereiro,
sentiu-se tão alegre que ele levou o apóstolo à sua casa. E quando ele chegou em sua casa, ele colocou a mesa. E quando ele colocou a mesa, eu imagino que eles não presenciaram aquela refeição. E ao se alimentar, eu não imagino eles se alimentando de pé. Eu imagino que havia cadeiras. E quando se tem cadeiras e mesa, se fala de dois simbolismos que acontecem dentro da igreja, de dois atos irrefutáveis, de dois ícones irrefutáveis que acontecem dentro de um culto. Eu estou usando uma linguagem simbólica para a orientação de um culto onde acontece a manifestação da alegria de Deus. Quando ele fala de mesa, ele fala de comunhão, ele fala de repartimento, ele fala daquilo que é meu, é teu. Entra na minha casa, se alimenta comigo, partilhamos comunhão, estamos juntos, tu é meu amigo, somos companheiros, partilhamos da mesma fé, vamos partilhar comunhão. A mesa fala de comunhão. Logo mais ele fala sobre a cadeira. Dentro de um ritual de refeição também se presenciar a cadeira onde os convidados se sentam para almoçar, jantar, lanchar, coisa parecida. De que fala a cadeira? A cadeira fala de humildade, a cadeira fala de simplicidade. Ao sentar e receber os ensinamentos, as instruções, a capacitação, a habilitação, essas duas coisas singelas e particulares dentro de um culto, porque é isso que acontece dentro de uma igreja. A comunhão e a humildade. Quando é que isso acontece? Quando alguém sai do banco, levanta a sua mão, se aproxima do altar e dobra os seus joelhos e diz: eu quero receber Jesus como meu Salvador. O que é que acontece? Ele reconhece em humildade que Jesus tem um senhorio maior. Ele reconhece em humildade